Bom dia, então. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. A gente vai ler do verso 1 ao verso 3. E eu gostaria que você mantivesse depois o texto bíblico aberto, porque a gente vai pensar em todo esse capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Talvez essa seja uma das perguntas mais feitas pelas pessoas e que muitos têm curiosidade sobre quando será o fim dos tempos. Quando que as coisas terminarão. Alguns já tentaram e falam sobre essas datas, né? E todos que falaram nessas datas sempre tiveram problemas. Sempre. Vai ser em 1970 e pouco, ano 2000, ou daqui mais para frente, tal data será a vinda de Jesus e o fim das coisas acontecerão. E a gente fica muitas e muitas vezes curioso com essa questão, e não é diferente aqui com os discípulos. Esse é um sermão profético e que Jesus apresenta para os discípulos e para nós alguns sinais e alguns acontecimentos que apontariam para a vinda do Filho do Homem, para a segunda vinda de Jesus. E essa é uma questão nossa de todos os tempos. O texto vai mostrar no versículo 3 que os discípulos perguntam para ele, porque saem com Jesus e olham para Jesus, vejam as construções do templo, e o templo aqui era construído bonito, de mármore, as coisas eram lindas, e ele veio a ser destruído depois, no ano 70, com a invasão de Jerusalém, destruição do templo, e isso já se cumpriu, essa profecia, e os discípulos estavam ali com esse questionamento a respeito de quando Jesus voltaria. E ele apresenta alguns sinais que vão mostrar para a gente. Ele fala que vai ter perseguição, guerras e rumores de guerra. Ele diz que vai ter apostasia, que o amor de muitos se esfriaria. Ele mostra que as pessoas sofreriam nesse tempo de tribulação. Ele apresenta várias nuances desse tempo da vinda de Jesus. Agora, o que acontece conosco? A gente acaba que acostuma com essa... Obrigado, Rodrigo. Com essa ideia da vinda de Jesus e acaba que fica desapercebido. E entra num lugar comum da nossa vida. Todos nós aqui, dos mais idosos que estão aqui hoje, até o Miguel, já está aí hoje ouvindo também, que Jesus vai voltar. E aí, quando que ele vai voltar? Quando que ele pode voltar? Quando que ele pode voltar? Agora. Mas você acha que ele vai voltar agora? E amanhã? E para a semana que vem? Você acha que até o final do ano ele volta? Será que você completa o próximo aniversário? Será que você casa? Já casou e Jesus não voltou. Você veja bem.
A gente entra nessa nossa vida e a gente tem essa verdade, mas perde um tanto dessa noção de urgência ou de eminência, de que vai acontecer agora ou a qualquer momento. E eu quero... e a gente, quando olha para esse texto bíblico aqui, a gente percebe que algumas dessas advertências que Jesus diz do fim dos tempos, elas vêm acontecendo, guerras e rumores de guerras, perseguição, e a gente aqui no nosso país não tem, mas em outras nações a gente sabe das perseguições que acontecem nas outras nações por conta do nome de Cristo, de gente sendo morta hoje, 2025, século 21, as pessoas sofrendo as perseguições por proclamarem o nome de Cristo, lugares onde as pessoas têm que sair fugidas porque não podem professar, lugares onde o evangelho não pode ser pregado. Você tem países como a Coreia do Norte, que é o primeiro lugar em perseguição, a Bíblia não pode chegar, as pessoas não podem dizer o nome de Jesus. Não podem. Em outras nações, onde é interrompido... Aqui na América Latina nós temos, Colômbia é um dos países onde tem perseguição ao Evangelho, e tantos outros países onde o Evangelho não pode ser proclamado com liberdade. E a gente sabe que essas coisas estão acontecendo. Mas Jesus faz algumas advertências que eu gostaria de chamar a atenção de forma pontual para nós nesse tempo. Principalmente porque nós temos vivido hoje essa... não sei se é porque a gente tem aqui estudado algumas coisas sobre a vinda de Jesus e o livro de Apocalipse, eu não sei se eu estou contaminado com isso, mas acaba que a gente vai percebendo no mundo hoje muitos indícios dessa preparação e de uma possibilidade eminente da vinda do Cristo. Quando a gente pensa nesse mundo pequeno que a gente tem hoje, com as informações na palma da sua mão, aí você sabe o que está acontecendo lá na China, no Japão, rapidamente, tudo é muito rápido. As coisas acontecem num estalar de dedos. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, que Cristo voltará, nós imaginávamos isso como eu lá em Paracambi, há 50 anos atrás, 45 anos atrás. Como é que eu ia imaginar o mundo? Para mim, o mundo era a minha rua lá, que era sem saída, inclusive. Era assim, era ali, a gente vivia ali, que não tinha... becos, era sem saída, que eu estou dizendo, terminava no morro. Então, mundo assim, hoje a gente consegue perceber esse mundo, as informações e as notícias, a gente vê coisas ao vivo, e a gente viu o World Trade Center, os aviões batendo nele, eu me lembro como se fosse hoje. Os aviões batendo, a gente estava chegando para almoçar, e quando aparecia na televisão. Isso em 2001, nós estamos a 2011, foi 11 de setembro de 2001. Você edita isso depois aí. 11 de setembro de 2001. Foi isso. Eu não, elas que me confundiram. Foi o público que me confundiu. Cuidado com as vozes. A gente viu isso ao vivo, quanto mais 24 anos depois. Fará agora essa semana, né? 24 anos, essa semana fará que as coisas acontecerão e acontecem. E aí o que, não só dessas transformações tecnológicas, mas como o homem transformou. Quem somos nós agora? Quem somos nós? Que é a nossa realidade. Como nós enxergamos a realidade hoje. Nós enxergávamos uma realidade no século XX, início do século XX, até segunda metade do século XX, nós tínhamos uma realidade sempre entre certo e errado. Se isso é certo, aquilo é errado. Se isso é bom, aquilo é ruim. E hoje, nós não temos mais essa realidade entre certo e errado. Nem tudo que é certo tem o oposto, que é o errado. Depende de como as pessoas enxergam e veem.
Então a gente viu transformações tecnológicas, as transformações que acontecem na nossa vida cotidiana, mas nós também nos transformamos. A igreja também se transformou. Eu brincava essa semana, lá nas aulas da faculdade, que se fizer falando sobre igreja, e fizeram uma sequência de fotos do meu vestuário, você vai me ver pregando de terno e gravata, você vai me ver pregando sem paletó, só de gravata, você vai me ver pregando uma época depois sem a gravata, e mais ainda de calça social e camisa social. Depois você vai me ver tirando a manga comprida, botando manga curta, e você vai me ver chegar agora sim, pecador, de calça jeans num dia de ceia. Sem paletó. E essas transformações do meu vestuário mostram as transformações que a gente tem também. Reflete esse tempo que vai mexendo conosco, vai mexendo nas nossas estruturas de como a gente vê culto, como a gente trata as coisas. E aí, esse texto, gostaria de pontuar 3 advertências que Jesus traz para nós. E eu quero pensá-las aqui para que a gente possa pensar sobre isso. A primeira delas, que Jesus apresenta, está aí no verso 12, do capítulo 24, que ele diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. A primeira advertência que Jesus aponta é: fique firme. Por quê? O amor de muitos se esfriaria. E porque o amor de muitos se esfriaria, e porque a maldade se multiplicaria, e porque nós estamos vivendo nesse tempo, nesse mundo, e somos sendo influenciados o tempo todo por esse modo de pensar, pelo espírito da época, pela maneira como as pessoas refletem a realidade, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso amor também pode esfriar. O nosso amor de nós para conosco mesmo, o nosso amor em relação ao outro, o nosso amor em relação a Deus, da percepção de dependência, de necessidade dEle, de carência dEle, isso vai mexendo na nossa vida, e se a gente deixa, nós também, logo começamos a ficar meio sem empatia, endurecido no nosso coração, a nossa mente já não enxerga o outro da mesma forma, com o coração quebrantado, percebendo a necessidade das outras pessoas, nós ficamos frios, e frios espiritualmente também. E aí Jesus vai dizendo: olha, porque o amor vai se esfriar, porque a maldade vai se multiplicar, fique firme, persevere, não se transforme ou não se torne aquilo que você critica. E quantas vezes nós começamos a ficar, quero nem saber, deixa para lá. E a gente vai ficando com o nosso coração embrutecido, endurecido. E a gente fica com um verniz de crente, um verniz de espiritualidade, mas lá no fundo nós perdemos essa empatia, nós perdemos esse olhar caridoso. A gente para de olhar o texto bíblico quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, em relação ao outro, em relação a nós mesmos, nós ficamos duros conosco mesmo, ou ao contrário, ficamos condescendentes demais conosco, e a gente fica o tempo todo sempre fazendo algumas concessões para nós, que são pecaminosas, e a gente começa a achar que algumas coisas que fazemos não é mais pecado, paramos de chamar pecado de pecado, e esse é um espírito desse mundo também, que você vê o texto bíblico, hoje você tem um discurso assim, Jesus conversava com todo mundo, e conversava, sentava à mesa com todo mundo, e sentava à mesa com todo mundo, trocava ideia com todas as pessoas, mas qual era a grande diferença? Quando você vê prostitutas ou outras pessoas chegando aos pés de Jesus, elas entendiam que eram pecadoras e se aproximavam dele desse jeito como pecadoras. Hoje, a gente tem condutas equivocadas e muitas vezes nos aproximamos diante de Deus querendo justificar o nosso erro e esquecemos que somos pecadores por natureza. Nós, por natureza, somos filhos da ira. Por natureza, nós estamos longe
Eu sempre me lembro de Pedro, quando depois da pesca maravilhosa, e ele fica tão extasiado com aquilo, que quando ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha e diz: afasta de mim, porque eu sou pecador. Não dá para ficar na tua presença. Essa consciência de pecado, o publicano e o outro lá, que um dizia, o fariseu dizia: olha, eu sou, obrigado porque eu não sou como ele, né? E o publicano, de joelhos: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu não sou digno disso, me perdoa. A gente perde essa coisa, e por isso Jesus está dizendo: nesse tempo onde o amor se esfria, onde a maldade se multiplica, não se torne como eles. Fique firme, persevere, continue crendo, que você, entendendo que você é pecador, que você precisa da graça de Deus, que você não pode, sem Ele você é ruim, você é maldoso, você faz coisa que não deve. Você faz e deseja coisas que não são boas. Pense aí. Hoje tem muito dessas coisas que falam dos pensamentos intrusivos, né? Quantos pensamentos desses você tem? E aí Jesus vai advertir aos discípulos, apontando nesse caminho da volta dele, que no caminho da volta dele o amor se esfriaria. Por isso, fica firme, persevere, porque se você perseverar, você será salvo. Não se torne, guarde isso, não se torne aquilo que você critica. Não comece a ser aquilo que você diz que é ruim. Tome cuidado. Não deixa, e não é porque o amor do mundo tem se esfriado, não é porque a maldade do mundo tem aumentado que você precisa ficar maldoso e com o coração frio. Você pode ser luz nesse tempo. Você pode resplandecer nessa nação, no mundo. Você pode ser empático. Você pode ter o teu coração firme no Senhor. Uma segunda advertência que Jesus faz também aos seus discípulos está aí no verso 11, na verdade, no anterior. Verso 10, ele fala assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Uma segunda advertência que Jesus faz aqui aos discípulos e faz a nós: tome cuidado com os falsos ensinos. Tome cuidado com aquilo que as pessoas estão falando. Hoje nós temos o celular aqui na mão, você escuta trocentos podcasts, você escuta um monte de coisa. Cuidado, saiba que um algoritmo te guia para ouvir aquelas coisas que você acha legal, e você não sabe, a gente às vezes não sabe, mas você está preso numa bolha, que falam só aquilo que você quer ouvir. E aí o texto lá de 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer: olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão ter como que coceira nos ouvidos, querendo se cercar de falsos mestres. O que é isso? Eu vou ouvir o que as pessoas querem, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que alimenta meu ego. A quem que eu vou procurar? Aquilo que as pessoas estão dizendo que eu quero ouvir, seja do que for. E ele diz: cuidado, nos últimos tempos se levantarão falsos mestres, que vão deturpando a palavra de Deus. E quanta coisa a gente escuta, quanta coisa você tem. Meu lindo, cuidado com aquelas coisas que vão, às vezes, te acariciando e vão tentando formar o teu jeito de pensar, e olham o texto bíblico e forçam verdades no texto bíblico que o texto não diz, e que vem toda de encantamento. Inclusive, se possível, vou enganar os próprios eleitos. Essa é uma estratégia desses últimos tempos, do centro de tudo, você é o mais especial, você é o cara. Cristo morreu por nós, porque nós somos pecadores, em nós não tem nada de bom. Se não é a graça do Senhor que nos alcançou, o amor dele que nos resgatou, ele olhou para nós e por misericórdia estendeu a mão, nos tirou de um tremedal de lama e perdição, colocou os nossos pés sobre a rocha, não tinha ninguém limpinho,
Não tinha ninguém que é justo. Paulo fala isso aos romanos, não existe um justo sequer. Não há quem entenda, ele chama inclusive todo mundo de burro, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós não temos, é o Senhor que vem sobre nós. E aí ele diz, cuidado que nesse tempo vão ter falsos profetas, que vão dizer coisas em nome do Senhor, vão dizer, eis aqui o Cristo, lá está Ele. Cuidado com isso. A gente precisa ser, e é um clichê a gente falar isso, como os crentes de Bereia, lá em Atos capítulo 16, 17, que ouviam Paulo e olhavam para ver se era aquilo mesmo que o texto estava falando. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque hoje se multiplica e se tem dado voz a muitas pessoas, e está tudo bem. O que precisa é a gente ter discernimento e entender que tem muitas vozes. A gente vê muito coach falando em nome de Deus, usando os cultos, os púlpitos, para ficar tentando te adular e dizendo que amanhã você vai ter isto, vai ter aquilo, que o Senhor vai prometendo coisas que Ele não prometeu. Lembre-se, por exemplo, quando a Bíblia fala que onde a planta dos teus pés pisarem, ali Deus vai te dar. É verdade. Mas Deus disse isso lá atrás para Moisés e disse para Josué, ensinando isso, mas ele para Abraão, e ele diz, olha, a terra que eu estou te dando vai de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar. Dentro desse espaço aqui, onde a planta dos teus pés pisarem, eu estou te dando. E é assim para nós. Deus tem promessas para nós de obediência, de vida com Ele. Nesse espaço da obediência, onde você andar, tem promessa. Não coloque o teu pé e dizendo, Senhor, eu quero essa Ferrari. Deus não tem comprometimento nenhum de te dar Ferrari nenhuma, e nem de te fazer rico. Nenhuma. Esquece. Tá maluco? Esquece. Não tem. Agora, se vive em obediência, a Bíblia fala que Ele vai suprir as tuas necessidades e vai te fazer prosperar e te fazer andar. É assim. E se você conversa com quem é fiel ao Senhor e anda com Ele, você vai ver que a vida dessa pessoa tem prosperado também. Talvez não ande de Ferrari, mas deita e dorme, né? A gente precisa entender essas coisas. E porque tem muito falso profeta. E aí coloca peso sobre você. Que peso? De que se a coisa não está acontecendo, você é pecador. Você não está fazendo isso. Tem um devorador no teu cangote comendo tudo que você tem, Entenda que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Cuidado. Primeiro, fique firme. Fique firme. Não deixa que a maldade tome conta do teu coração. Não deixa que o seu amor esfrie. Ao contrário, aquece meu coração, Senhor, que nesse tempo eu esteja pronto, ligado no Senhor, amando o Senhor mais do que amava ontem. Senhor, me ajuda para que eu não seja enrolado pelos falsos profetas. E uma última advertência que eu queria chamar a atenção, que eu já falei mais ou menos embutido aqui, mas está lá no verso 42 do capítulo 24, que vai dizer assim. Antes um pouquinho, vamos ler a partir do verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho senão o Pai. Então, se alguém quiser dizer para você que dia que Jesus vai voltar, é falso profeta. Vai voltar em 2000 e não sei quanto, é falso profeta. O texto diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Nem o Filho sabe, nem Jesus. O texto vai dizer. Aí tem alguém que vai dizer para você, vai voltar em... Mentiroso, falso profeta. Cuidado. Se não o Pai. E ainda vem com capa de coisa assim, é porque você não entende, porque você não leu a Bíblia. Enfim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem.
Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos assim, Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A terceira advertência que Jesus traz para nós é: fique atento, vigie. E é interessante que o exemplo que Jesus diz é dos dias de Noé. Como é que eram nos dias de Noé? O Senhor disse para Noé: constrói uma arca que vai chover. Nunca tinha chovido, né? Vai chover. E aí ele começa a cortar a árvore. Começa a cortar a árvore. Para que você está cortando a árvore? Vou cortar uma árvore que vai chover. E as pessoas? E começou a construir a arca. Por que você está fazendo isso aí? Porque vai chover. E as pessoas? E aí ele entrou na arca. E fechou a porta. E as pessoas? E ele diz que nos dias de Noé as pessoas casavam e davam-se em casamento. Como as pessoas estavam vivendo? Normalmente. Noé construindo a arca. Até que choveu. Esse é o perigo nosso. Por quê? O que nós estamos fazendo? E está tudo bem. Nós estamos casando, trabalhando, comprando, negociando, planejando, organizando coisas, pensando em uma série de projetos que queremos fazer e realizar, coisas para agora, para o ano que vem, e está tudo bem. A questão é que as pessoas faziam todas essas atividades, mas não davam conta, nos tempos de Noé, que iria chover. Nós também trabalhamos, negociamos, casamos, fazemos isso, fazemos aquilo, vivemos a vida comum, mas muitas vezes não damos conta de que o Cristo vai voltar. E ele vai voltar para redimir, para reinar, para governar. E o que faz? Vive. E vive fazendo os seus negócios. Nós temos o perigo de vivermos e não estarmos atentos de que a chuva virá ou de que Jesus voltará. Por isso Jesus diz: fique atento. Leia o tempo. Ele diz: olha, se você olha a figueira, ele conta a parábola da figueira, quando você olha para a figueira, você sabe se vai dar fruto ou não e tal, você conhece. E ele diz: leia o tempo, enxergue as coisas que estão acontecendo e fique preparado, porque se o cara da casa, o dono da casa, soubesse a hora que viria o ladrão, ele fecharia a porta, ele ficaria atento, ele estaria pronto para aquele momento. Você não pode viver distraído, irmãos. Esse é um perigo nosso. Nós vivemos cheios de distração. Nós vivemos cheios de coisas para fazer. Uns dias atrás aqui eu falei isso. Hoje é domingo, amanhã é quarta, depois da manhã é sábado e já estamos aqui de novo. E a gente vai embolando. Nós já estamos, hoje é 7 de setembro, já está logo, nós já estamos com árvore de Natal em casa. E tem uma cerimônia para isso, né? Você monta e você está aqui pensando onde você vai passar o final do ano. Você está de casaco imaginando a praia. Porque as coisas, e a gente vai assim, e distraído, e acumulando coisas, vivendo, e a chuva está para chegar. E a gente precisa estar lendo o tempo. Que momento nós estamos vivendo? Essas coisas que estão acontecendo no mundo agora, tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus? A gente às vezes imagina que a palavra de Deus, ou para a igreja, ou para a vida da igreja, é para nós aqui. Lembre-se que a palavra de Deus e a igreja, Deus não está interessado só em nós. Deus governa o mundo, a história, todas as coisas. E Jesus vai dizendo para ele assim: vigiem, porque você não sabe o dia nem a hora. Presta atenção.
esteja em prontidão, esteja atento. E essa é uma coisa que eu e você precisamos estar ligados, isso precisa entrar na pauta da nossa vida. O que é? Cristo vai voltar. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Coloca a tua casa em ordem. Acerta a tua vida. Pare para pensar se o Cristo volta agora. Como é que ele te encontraria? E a gente precisa estar como as virgens prudentes, com as nossas lamparinas cheias de azeite. E Jesus está anunciando isso aqui, porque nos dias de Noé as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, viviam até que veio a chuva. Até que veio aquilo que o prometido, de uma hora inusitada. E a coisa começou a acontecer. Nós estamos às portas. Precisamos aprender a ler o tempo. Mas o que Jesus diz é: fique atento, vigie. E aí, ele termina o texto dizendo que, porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a porta fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados. Eu estou tentando chamar a atenção aqui das advertências que o texto apresenta. Fica firme. Nesses últimos tempos da nossa vida, fica firme. Não deixa o seu amor esfriar e nem a maldade tomar conta do teu coração. Toma cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o que estão falando. Cuidado com o evangelho que está sendo pregado. Cuidado. E ele diz: vigia, vigia, fique atento. A gente precisa aprender a ler o mundo, fique atento, porque Jesus está à porta. Mas ele termina, e assim eu quero terminar, fazendo uma advertência a estar preparado. E como nós nos preparamos? Primeiro, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O único jeito de sermos salvos é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio, morreu no meu e no teu lugar, para que a gente pudesse ter vida, e vida em abundância. E derramou sobre nós o Espírito de Deus, que é o selo, é o penhor da herança. Então, a primeira coisa, a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus. Confessá-lo como Senhor e nosso Salvador. A gente precisa entender que a gente é pecador, que está afastado de Deus, e que só nele existe salvação. Uma segunda coisa é: não entristeça o Espírito. Não apague o Espírito de Deus que está em você. Acende a chama. Busque o Senhor. Coloque a sua vida em dependência dEle. Leva a sua mente e o seu coração para estar ligado à palavra de Deus. Fica ligado naquilo que o Senhor tem e enche a sua vida de azeite, para que a gente possa estar pronto, preparado para encontrarmos-nos com o Senhor. Arrepende-se do seu pecado. Aquilo que tem de errado no seu coração, confesse, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, que passemos diante do Senhor todos os dias com o nosso coração quebrantado. Senhor, o salmista diz no Salmo 19, Senhor, me perdoa os pecados que eu nem sei que cometi, que me são ocultos, e aqueles que são intencionais, me ajuda. Me purifica, lava as minhas mãos, que eu tenha quem é que vai permanecer no santo monte? Os que têm mãos puras, limpas e puro o coração e que não jura dolosamente. A gente precisa estar passando diante do Senhor: Senhor, perdoa meus pecados, me purifica. Chama aquilo que tem no teu coração de pecado, Senhor, me arrependa é mudar de mente, é voltar o coração, mudar de prática. Você tem praticado coisas que não são bíblicas. Pare. Busque força do Senhor, seja o que for, qualquer vício que toma conta do nosso coração. Se a gente tem pensamentos impuros, se a gente tem relações na sexualidade de forma equivocada, com pornografia, pare. Se a gente tem costume de fazer fofoca, maledicência, pare. Se você é mentiroso, pare de contar mentiras. Se você não gosta de trabalhar, rouba, trabalhe. É o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4.
A gente precisa entender e estarmos santos diante do Senhor, para que a gente esteja preparado e anunciando as virtudes do Senhor, vivendo em santidade. Paulo fala aos Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Nós temos um chamado para a santidade. Então, que a gente coloque a nossa vida em santidade, que a igreja vive em santidade. Por quê? Porque os dias se aproximam e a gente precisa estar vigilantes e preparados. Deus nos ajude, para que a gente possa entender esse tempo que vivemos, perceber esse espírito do tempo e não permitir que ele tome conta do nosso coração, mas ao contrário, nós sejamos luz das nações, gente que anda debaixo da vontade de Deus e sendo uma igreja que vive debaixo da luz do Senhor, reflete o caráter dele em todas as ações, em todas as atitudes, apontando que só em Jesus a salvação e a libertação. Que a gente possa estar atento, tomando cuidado com os falsos profetas e vigilantes, porque aquele que vem, virá e não tardará, e que nos encontre de pé, prontos, dispostos a encontrarmos e vivermos com Ele eternamente para a glória do Senhor. Amém? Hoje a gente tem a ceia e eu quero convidar você a gente orar já por isso. A ceia do Senhor é para aqueles que entenderam que Jesus é Senhor, é Salvador, que já entregaram a vida para Ele, já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, que têm entendimento de que é uma nova aliança feita com você, uma aliança de cruz, de derramamento de sangue, de entrega dele na cruz. É um momento de confissão, de lembrarmos-nos desse memorial que ele fez, declarando o amor dele por nós, é lembrarmos-nos que na ceia a gente tem perdão, que a gente tem comunhão, porque nós participamos de um só corpo, né, de um só sangue, que nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, que nós precisamos uns dos outros. A ceia do Senhor também anuncia que Jesus vai voltar, e que Ele retornará, e que nós estejamos preparados e anunciando a sua morte e a sua ressurreição até que Ele venha. Então é um tempo, e Paulo diz isso, que antes da gente comer o pão e beber do cálice, examine-se, pois o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então é um tempo da gente colocar o nosso coração, Senhor me perdoa. E é tempo também, se hoje o teu coração, você entende que tem pecado, que tem coisas que estão te afastando de Deus, é se arrepender, mas tomar uma atitude também assim, Senhor, isso eu tenho feito de errado, me perdoa, e eu quero a partir de agora parar, e eu quero também agora tomar atitudes na direção do correto. Esse é um ponto na vida da gente. Não adianta só a gente se convencer e entender que aquilo que a gente faz é pecado, ok, e agora? Não adianta só, por exemplo, entender que eu preciso ir à academia. O que eu preciso fazer? Ir. Não é assim? Eu tenho que estudar. Adianta só você falar para o outro que tem que estudar? Queridão, você tem que pegar o livro e estudar. Não vai. Não vai. A mesma coisa na vida nossa aqui. Precisa pedir perdão para alguém? Você precisa levantar e ir lá, querido, me desculpa, me perdoa, eu errei, pequei, falei o que não devia, estou errado, você me perdoa? Você está tomando alguma atitude equivocada? Tem que parar. Uma atitude de graça de Deus, Senhor, me dê graça, para eu parar de fazer o que eu estou fazendo. E a gente precisa aprender a chamar pecado de pecado. Isto é pecado e eu não quero mais na minha vida, e só na graça do Senhor a gente tem condição de restauração e reconciliação, e a gente viver buscando santidade é o chamado dele para nós. Então quero te convidar a orar primeiro por isso, e depois a gente vai comer do pão e beber do cálice. Tem alguma música que você pensou? Nas mãos, mas em minha alma tomo
de Jesus, e em figura bebo sangue derramado sobre a cruz do meu Salvador ausente. Comemoro o grande amor, proclamando sua morte por um mundo pecador. Vem, Jesus, Senhor bondoso, meu espírito instruir, para que nos dois emblemas eu te possa discernir e permite que hoje tenha no fruir da salvação com os crentes e contigo verdadeira comunhão. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Entregamos nosso coração. E hoje, nesse dia tão especial, que é dia de ceia, que aponta o teu amor por nós, o teu sacrifício por nós, a tua aliança conosco. A gente se lembra da morte de Jesus, do sacrifício dele por mim e por cada um de nós, para nos resgatar, nos redimir, nos tirar do império das trevas, nos trazer para o reino do Filho do seu amor, encher a nossa vida de graça, de sentido, de propósito. Só na tua presença existe essa verdade, Senhor. Nós hoje, em temor na tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas palavras, atitudes, comportamentos, coisas que falamos e fazemos que não te agradam. Perdoa, Senhor, quando a gente está distraído. Perdoa, Senhor, quando a gente tem se alimentado com coisas que não agradam o teu nome. Perdoa, Senhor, quando a gente tem permitido a maldade tomar conta do nosso coração, quando o nosso coração fica frio e a gente perde essa busca do Senhor incessante. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, nos purifica, nos limpa. Queremos nos aproximar de Ti nessa hora, discernindo os emblemas da ceia, em arrependimento, com o nosso coração contrito, participar, Senhor, dessa mesa e também assumirmos o compromisso de vivermos em Ti, santos, puros, e o nosso coração aguardando a vinda do Senhor, preparados para nos encontrarmos contigo. Ajuda essa igreja a viver em unidade. Ajuda essa igreja a viver na expectativa do amor do Senhor. Ajuda-nos a viver como luz do Senhor nessa terra. Nós te clamamos assim e nos curvamos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.